Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Novamente aqui é o professor Isaías e hoje, pessoal, nós começamos a nossa aula de número 3 do nosso curso de CLP básico iniciante, voltado totalmente para quem não tem nenhum conhecimento em CLP e vai aprender do zero até o nível avançado comigo. Tudo bem, pessoal? Nós estamos utilizando o CLP da Siemens, o logo, e junto com o logo nós estamos utilizando a plataforma de projetos e simulação de comandos elétricos CAD e SIMU, beleza? No CAD e SIMU nós conseguimos adicionar o CLP, fazer a programação da lógica e fazer toda a simulação necessária com as entradas e saídas do nosso CLP. Pessoal, nas duas primeiras aulas está aqui o conteúdo. Quem tiver interesse, pausa o vídeo, dá uma lida no conteúdo das aulas, volta no canal, lá na playlist conseguirão assistir essas duas aulas, quem não assistiu. Hoje, a aula 3, nós iremos falar um pouquinho a respeito das teclas de navegação do CLP para a programação através do display, as conexões de aterramento e os terminais de rede que esse nosso CLP possui. E eu peço aí a colaboração de todos os colegas com o professor. Se inscrevam no canal, deem um like no nosso vídeo e compartilhem, pessoal, o canal com os seus grupos de WhatsApp, os grupos de estudos, quem está fazendo aí os cursos profissionalizantes, quem está fazendo curso técnico, curso de tecnólogo, curso de engenharia. Divulgue com o pessoal para dar uma força para o professor, para que o nosso canal consiga atingir aí os 1000 inscritos, que é o que o YouTube exige da gente, para o canal permanecer no ar. Tá bom, pessoal? Eu estou já com 410 inscritos. Se todos colaborarem, der uma força, divulgarem e o canal chegar aí aos 1000 inscritos, eu consigo manter esse canal no ar e esses cursos gratuitos para vocês. Ok, pessoal, vamos lá então. Aqui nós temos a frontal do nosso CLP logo. Eu vou mostrar para vocês e ensinar para vocês descrever cada uma das siglas, cada um dos números, cada uma das palavras que está escrita aqui na nossa frontal. Porque, pessoal, eu acho que é muito importante, é muito relevante que quem for trabalhar com o CLP não aprender a fazer apenas a programação. Porque o programador de CLP ele vai ter depois que descarregar o programa no equipamento. Vai ter que fazer o download, que nós chamamos, do programa feito no equipamento. E se você não conhecer o equipamento, você não vai conseguir fazer essa interação do seu programa com o seu dispositivo. Você vai ter que entender o que o engenheiro, o que o seu cliente está querendo em relação às entradas, em relação às saídas, saber quem são as entradas, quem são as saídas, como funcionam as entradas e as saídas, para depois você conseguir lá no software criar a sua programação para atender a necessidade do processo ou da máquina do seu cliente. Então eu acho fundamental em todo o começo do curso eu mostrar para vocês o equipamento. Depois que conhecerem bem o equipamento, aí a gente avança para o interior do equipamento, que é a nossa programação. Tá bom, pessoal? Então nós temos aqui o nosso botão OK, é o botão de confirmação do módulo Siemens.
ele é utilizado na interface de navegação do equipamento. E qual é a função desse botão, pessoal? Nós, com o botão OK, nós confirmamos as seleções na navegação do display integrado. Quando nós formos inserir qualquer parâmetro dentro do display, quando nós estivermos programando o display aqui pelos botões de navegação e nós, por exemplo, formos acrescentar um valor de tempo ao temporizador T1, por exemplo, eu vou lá setar ele em 15 segundos, a gente vai usar as teclas para incrementar o valor e o OK vai ser como se fosse o Enter no teclado. Ele confirma as nossas modificações, as nossas seleções que nós fizemos alterações, tá bom? E também a gente vai utilizar o OK para entrar, para acessar os menus de programação, submenus, confirmar valores, e a gente vai usar também durante a programação que estivermos fazendo aqui de modo local, sem o uso do software, tá? Então ele é essencial, o botão OK, para aceitar e aplicar as configurações feitas no nosso programa. Depois nós temos o botão ESC. O botão ESC, ele é um botão que a gente vai utilizar da mesma maneira que usa o ESC no teclado, para a gente, quando desistir de alguma alteração, nós estamos inserindo um valor e nós não conseguimos mudar, mas não queremos confirmar esse valor, a gente aperta o ESC e cancela a alteração que nós iríamos fazer. Beleza? Quando nós também estivermos navegando nos menus, estivermos passando, escolhendo qual contato eu vou usar, qual bobina eu vou usar, qual relé, qual temporizador, qual contador, a gente pode retornar ao menu anterior utilizando o ESC, enquanto o OK avança para o menu seguinte, o ESC ele retorna ao menu anterior, beleza? E também quando nós estivermos editando algum parâmetro, mas não queremos salvar a alteração, a gente interrompe através do ESC a nossa alteração que nós iríamos fazer. Então o ESC também tem esta finalidade aqui no nosso CLP. Tá bom, pessoal? Depois nós temos aqui o botão de função, botão para a direita, tá? É o botão direcional para a direita, navega para a direita nos menus e submenus, em campos de textos ou parâmetros, move o cursor para a direita. Ele pode ser usado para rolar as informações, mudar as abas ou até selecionar outras opções disponíveis aqui no nosso display, tá bom? Em alguns contextos do logo, ele vai avançar para o próximo item da lista. Depois eu vou mostrar para vocês, vou ensinar vocês tanto a programação aqui pela HM, aqui pelo display, utilizando as teclas. Nós iremos fazer uma programação um pouco mais simples aqui pelo nosso display, e nós também vou ensinar para vocês a programação pelo software lá do nosso CAD Simu, e a terceira programação vou ensinar pelo software da Siemens mesmo, da logo. Então vocês vão aprender a programar dos três modos possíveis: pelo display, pelo CAD Simu e pelo próprio software da Siemens, pessoal. Nós temos agora aqui o botão direcional para a esquerda, tá? Ele serve para navegar para a esquerda aqui no nosso display, nos menus e submenus que aparecem no nosso visor, tá bom? Quando a gente está dentro de campos de texto, ele modifica a posição do cursor dos parâmetros, tanto para
à esquerda, quanto essa outra tecla que acabamos de falar para a direita. Ela vai mudando o cursor ao longo da programação para a gente acessar a casa decimal correta do número que nós queremos acessar. Tudo isso vai ser mostrado para vocês aqui em funcionamento com o CLP, tá bom? A princípio agora é só conhecer os botões e as funcionalidades deles que nós utilizamos, tá? Então ele permite também retornar para valores anteriores ou páginas anteriores em listas horizontais. Em alguns casos ele pode ser usado para voltar para uma etapa anterior em configurações. Depois temos o botão direcional para cima, beleza? Que tem como função principal navegar para cima nos menus, submenus e listas de opções, tá? Quando nós estivermos na parte de configuração de parâmetros numéricos, ele vai aumentar o valor das nossas variáveis, por exemplo. Se nós estivermos querendo programar de 15 para 30 segundos ou mudar, a gente vai incrementando o valor neste botão direcional para cima, que em alguns casos também é chamado de botão up para cima. E aí a gente vai 16, aperta 17, 18, 19, 20 segundos. Ajustei 20 segundos, ok, confirma. Então é o botão que vai incrementar, vai aumentar para cima os valores numéricos quando estivermos parametrizando alguns dados do CLP, tá bom? Permite também rolar por itens de menu ou opções de configuração localizados acima. Ele vai jogar sempre para os menus ou para os submenus que estiverem acima da minha navegação, tá? E em telas de visualização pode ser usado para subir entre páginas ou seleções. Tá bom, pessoal? Aqui no nosso próximo slide eu trago para vocês o nosso botão direcional para baixo. Ele é o botão que tem a função de navegar para baixo nos menus e submenus e também, pessoal, nas listas de opções que nós teremos para a programação, tá bom? Quando estivermos aí em campos numéricos de parametrização, ele faz o inverso do botão up. O botão down aqui, que é para baixo, ele vai decrementar, vai diminuir os valores numéricos dos nossos parâmetros. Se eu quero, por exemplo, setar aqui uma quantidade de contagem de peças e ele estiver lá no 10 e nós queremos reduzir para o 5, nós vamos decrementando neste botão 9, 8, 7, 6, 5. Chegou no valor necessário, confirmamos em OK. Beleza? Nós temos aqui embaixo o MAC Address. O MAC Address, pessoal, é o endereço MAC. Aqui vai se referenciar ao identificador único atribuído à interface de rede deste dispositivo. Quando nós gravarmos a aula de redes, eu vou mostrar para você certinho o que é o endereço MAC e o que é o endereço IP. Vou falar sobre a Ethernet com vocês, mas para este momento é só saber que este MAC se refere ali ao endereço MAC atribuído a esta unidade, tá bom? Ele identifica unicamente o CLP logo na rede Ethernet. Funciona como se fosse uma placa de identificação digital para esse CLP. Quando quiser localizar esse CLP é através deste endereço MAC que nós saberemos quem é esse CLP, ok? Depois nós temos aqui o nosso símbolo de aterramento, esse vocês conhecem já. Temos o parafuso, o borne de conexão do aterramento. E aqui embaixo a simbologia, indica o ponto
onde nós devemos conectar o nosso CLP ao sistema de aterramento. É o borne por onde nós devemos conectar o nosso cabo de proteção elétrica, o cabo PE, lembra? Nosso cabo de terra, verde e amarelo. Nós precisamos aterrar o nosso CLP. E neste borne nós iremos conectar o nosso cabo, tá bom? Aqui nós temos o nosso CLP, pessoal, em uma vista diferenciada. Aqui a gente consegue visualizar a conexão com o terra, o borne aonde iremos conectar o cabo de aterramento, e aqui em cima está o parafuso para apertar o cabo na nossa conexão. Nós iremos trazer o cabo verde lá do nosso barramento de equipotencialização do nosso BEP ou do nosso cabo barramento de terra e trazer aqui neste borne e apertar aqui com. E para finalizar, pessoal, essa nossa aula, nós temos aqui o conector X1 P1, tá? Nós temos a borneira X1 e nós temos a porta P1. Então se refere ao conector que é responsável por conectar o nosso CLP à rede Ethernet, tá bom? Nós temos IELAN, que é Industrial Ethernet, a internet industrial, tá? E temos o LAN, que é o Local Area Network, ou seja, rede de área local. Isso indica que a porta é usada para conexão em rede Ethernet, permitindo comunicação com outros dispositivos, como um computador, uma IHM externa ou outros controladores PLCs via rede local. Beleza? Aqui é a vista do nosso conector de acesso à internet, que vai ser plugado via um cabo Ethernet com o nosso conector RJ45. Tá bom, pessoal? Então, para essa aula foi isso. A próxima aula, aula número 4, nós continuaremos a apresentação do logo da Siemens e provavelmente a gente finaliza a apresentação da frontal do CLP, e nas aulas seguintes nós começaremos a nossa parte de programação. Legal, pessoal? Agradeço a presença de todos novamente. Deixo com vocês aqui o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.